dizer, não necessito de apresentações. Como imagino que todos sabem, foi nosso presidente, foi nosso diretor da escola, mas mesmo assim são algumas coisinhas pequeninas que eu colecionei aqui, embora evidentemente que o auge foi a direção da escola, mas há outras coisas, como por exemplo, o professor sempre dedicou a sua vida às ciências de educação, acho eu. À educação, mais do que às ciências. À educação, sim, é verdade. Por várias causas de educação, nomeadamente o ensino profissional e outras. É doutorado em Ciências de Educação, licenciado em História, embora depois tenha passado para a Gestão, um historiador que depois fez Gestão, foi secretário de Estado de Ensinos Básico e Secundário, participou, foi membro ainda do Conselho Nacional de Educação, da Comissão Política, Comissão de Políticas Públicas e Desenvolvimento do Sistema Educativo, representou Portugal em vários organismos da OCDE e da Unesco, é diretor de várias revistas dedicadas à educação, nacionais e internacionais. Muito recentemente foi presidente da Comissão Independente para uma Política da Natalidade em Portugal, toda a gente ouviu falar, foi feito um estudo sobre esta matéria, que foi amplamente divulgado nos meios de comunicação social no ano passado. Neste mês de abril foi eleito presidente da Associação Internacional das Faculdades de Ciências de Educação, penso que foi agora, muito recentemente. E além de outros cargos, naturalmente. Mas, como eu disse, uma questão muito importante para nós, e eu agradeço imenso ao professor por estar aqui, é que é também nosso amigo, trabalhou connosco durante algum tempo, com estas pessoas meio esquisitas, que trabalham em coisas como leites e feijões verdes e antioxidantes e sistemas FIA, mas acho que foi, para nós pelo menos, foi um prazer trabalhar com o professor. E eu acho que nunca publicamente tinha agradecido ao professor o tempo, a dedicação, o esforço que concedeu à ESMO e, portanto, aqui fica o nosso agradecimento por isso e também por ter vindo estar este bocadinho connosco e participar e comunicar connosco este tema. Vamos ver o que é que vai sair daqui. Obrigada, professor. Sim. Obrigado, Isabel, e para mim é um gosto estar aqui convosco. Ainda por cima para falar destas coisas e não da ESB ou da Universidade. Eu vou deixar isto ligado por razões que alguns conhecem, para tentar, se for preciso, alguma coisa. Mas, portanto, depois eu estive cá com muito gosto e aprendi muito. Acho que foi uma experiência muito importante para mim também ter estado aqui convosco. Aqueles tempos muito difíceis e que, até por isso, foram particularmente úteis em termos de aprendizagem para todos. Mas eu sempre gostei muito de vocês, como sabem, não é? Acho que isso se notava, apesar das dificuldades. Portanto, agora quando me falaram para vir cá, a Isabel tinha dito que era para ver as novas instalações e depois é que me disse que já agora também não sei o quê e tal. Eu aproveitei que assim fazia as duas coisas, já andei aí há uma hora e tal a ver as instalações. Mas acho que estão bem no meio desta dificuldade toda. Portanto, e depois quando me falaram, e a Margarida depois acertei com a Margarida esta vinda cá, eu achei que era interessante falar de uma coisa que não fosse diretamente a universidade, coisas específicas, mas falar-vos de uma reflexão que eu tenho andado a fazer já há muito tempo e que está publicada, eu tenho isso na minha página, está disponível de várias maneiras, mas que não tem formato em papel. Eu é que fiz uma edição em papel só para mim e que fui dando. Portanto, mas é o formato que está lá, é este que está, é este tipo de edição. Portanto, é uma reflexão, chama-se Quem não espera desespera, que é um bocadinho diferente do ditado, porque de facto a questão central é quem não tem esperança entra em desespero. Eu acho que é muito o que está a acontecer hoje. E falámos de uma, quer dizer, da ideia, eu em alguns sítios que abordo estas coisas, as pessoas ficam muito chumbadas, não é? Porque é obrigar a pensar algumas coisas que normalmente nós não pensamos. E quem trabalha em educação, e sendo a educação uma questão central, as pessoas hoje são obrigadas a andar na escola desde que nascem até aos 18 anos, ainda por cima obrigatoriamente, é muito difícil e, portanto, é muito importante que quem educa, quem ajuda as pessoas a crescer,
tenha a percepção do mundo que está aí, não é? O que é que nos espera, que tipo de realidade. E, portanto, e nós somos muito... Há uma cortina que nos impede de ver, nós pensamos que estamos informados sobre tudo e sabemos pouco do que se passa. Portanto, é um bocadinho dar algumas notas dessa realidade do que se passa. Pronto, quer dizer, não é falar dos aspectos mais interessantes, mas é falar de algumas realidades que nos interpelam, e depois, porque eu geralmente faço esta reflexão para dizer, e então, o que é preciso fazer, e como, então, aí faço este contexto. E então, por isso é que tenho o texto escrito, porque tenho a parte da descrição da realidade atual, mas depois tenho outra parte em que eu digo, bom, é possível sair disto, assim, desta maneira e desta. Pronto. Mas hoje vou falar sobretudo da primeira e deixar algumas notas. E tenho isto organizado em mitos, chamo-lhe mitos. Parti isto, podia ser em subtemas, mas chamo-lhe mitos porque o mito, como disse Fernando Pessoa, é o nada que é tudo, quer dizer, é uma realidade que não é nada, mas que nos impede. Não é? O mito é uma tirania, porque nós repetimos coisas que não pensamos nelas, mas que nos condicionam totalmente e nós repetimos, sem as questionar. Portanto, geralmente são realidades deste tipo, mais ou menos profundas. Depois há um textinho onde que eu resumo só 7 desses mitos, retiro alguns. Pronto, depois se quiserem estes textos, podem, esta publicação não, podem ir à internet e imprimir que está. Também não tenho mais exemplares. Mas, em relação a isto, portanto, eu coloquei isto em 8 mitos, neste caso, eu descrevo 13, e aqui selecionei 8. Portanto, isto não está nesse ecrã e ele desce, os ícones não desce. Já passou. Já passou? Pronto. Nós vivemos um tempo de transição cultural. Sabemos de onde saímos, não sabemos para onde vamos, portanto, nós vivemos um tempo destes. Nós somos protagonistas de uma mudança da época. Não é? É uma coisa que às vezes não pensamos muito sobre isso, mas o mundo está a mudar imenso e profundamente. E nós, o sentimento que mais existe em relação à instabilidade, à imprevisibilidade, à incerteza, é o medo. Não é? E há muitos medos que hoje se desenvolvem e que nós não tratamos como tal, mas que são medos. E os políticos, os decisores políticos, tornaram-se sobretudo administradores do medo. Não é? Mais do que terem grandes ideias, e que aliás não têm, a maioria dos dirigentes políticos hoje pelo mundo administram o medo das pessoas, um pouco mais. Isto dava para, só isto dava para aprofundarmos muito, mas há um livro muito interessante que se chama mesmo Os Novos Medos, que analisa estas realidades. Mas agora, esta percepção que poucas pessoas têm, que estamos a viver uma transformação profunda. Saímos de uma realidade onde eu próprio cresci numa realidade onde só havia uma coisa para ver, uma coisa para analisar, uma roupa para vestir, não havia canal nenhum de televisão sequer, mas depois só havia um, e portanto, quer dizer, tudo era muito claro, só havia uma forma de ver o mundo e de pensar, só havia uma... Bom, e passamos para uma realidade onde tudo estourou, não é? Portanto, estes 8 mitos, o primeiro é este, do crescimento contínuo e ilimitado. Parece que não, mas a questão económica determina muitas coisas. Nós crescemos num contexto que ainda hoje ainda vimos desse tempo. Isto tudo é muito lento, não é? A inércia, no que nós falávamos há bocado, ali no andar não sei quantos, ainda há um quadro do Pé-Dip. Passamos há bocadinho por um quadro do Pé-Dip que ninguém se lembra de tirar lá aquilo. Não é? É a inércia. Qualquer dia, isto já vocês estão todos na Foz, e isto é do IPP ou não sei o quê, e ainda está lá o quadro do Pé-Dip. Claro que isso é só um cenário, não é? Sim, claro. Nem é o tema de hoje. O crescimento contínuo e ilimitado. Bom, aquele tempo, a seguir à Segunda Guerra Mundial, foi um tempo em que, por um lado, houve muita injeção do plano de dinheiro, do plano Marshall, e depois, aqueles anos de 45, 75, chamam-se os 30 gloriosos, porque são anos de crescimento contínuo na Europa e de crescimento, quer dizer, de que não havia memória, não há memória de um crescimento permanente, contínuo,
tão prolongado e sobretudo ao ritmo que foi. E por outro lado, quando as crises chamadas petrolíferas de 73, 75, que nos apanharam a nós logo, foi um primeiro alerta, mas a economia não reagiu, o mundo não reagiu, os dirigentes políticos não reagiram e assim chegamos a 2008. Não é? Imaginamos uma economia sempre a crescer, quer dizer, investimos muito no crescimento, dilapidamos imensos recursos, a terra tornou-se um bem em perigo e em Portugal, concretamente, começamos a gastar o que nunca ganhamos. Portanto, nós, a partir de 75, 76, a nossa despesa pública é sempre superior à nossa riqueza. E nós fomos gastando sempre, portanto, sem nos questionarmos muito. E hoje também, num momento em que era fundamental olhar para trás e ver se esse modelo de crescimento, nomeadamente crescimento da economia, onde a economia não é uma economia ao serviço das pessoas, não é? É uma economia com os princípios sociais, é uma economia que está subordinada em primeiro lugar ao lucro e em primeiro lugar, digamos, a grandes interesses internacionais, não é? E isso é uma coisa que não faz sentido, não é? Por isso é uma das razões porque eu digo que há um carro desgovernado que vai contra a parede. É evidente que há uma economia que vai contra a parede, isso não vai ter saída, não é humano. Bom. E também não se vê em forças políticas a fazer o balanço deste tempo. Há algumas pessoas, umas poucas, e para ver se é possível corrigir esta trajetória. Isto já está outra vez. Já não passa outra vez. Com seta. Como? Faço eu aqui? Com as setas. Não vai, não. Vai. Depois o mito, que vocês estão muito também envolvidos nisso, o mito da complexidade social. É outra coisa que hoje não se pode... a gente abdica de conhecer o mundo, a realidade, de se perceber até no próprio mundo em que vive, porque é tudo muito complexo. Hoje é tudo muito difícil, muito complicado. E então nada tem explicação. A gente quer perceber uma coisa, mas nem tentes. E tal. É um mundo da hiperespecialização e onde, digamos, nos fazem crer que as questões fundamentais do ser humano não são as mesmas de sempre. Não é? Nascemos, vivemos, morremos, estamos aqui a fazer o quê? Qual é o lugar do outro? Qual é o meu? As questões são as mesmas, não é? E que é tudo muito complexo, mas o que é complexo? É importante, quer dizer, essa capacidade de questionar, não. E depois, sendo certo que o desenvolvimento tecnológico está-nos a levar para modelos e paradigmas de desenvolvimento técnico que não são, e económico, o outro era económico, este é o técnico, que não são controladas politicamente, isto é, pelos cidadãos, pelas pessoas com as suas opções. Nós não controlamos bem o desenvolvimento tecnológico, nem estamos a controlar bem o desenvolvimento económico. E, portanto, o que é que acontece? A política é capturada pela economia e aqui a política é capturada pela tecnologia. Por exemplo, a questão do desenvolvimento da inteligência artificial, da robotização hoje, está a atingir patamares completamente loucos, não é? O grande investimento, na realidade, em termos de investigação e desenvolvimento científico nessas áreas, é a luta contra a morte, é tentar, digamos, prolongar a vida, é esse o grande investimento que se faz. E a própria ideia o próprio desenvolvimento da inteligência artificial faz com que alguns cientistas e tecnólogos já prevejam o momento em que o sistema artificial vai ter mais capacidade de desenvolvimento tipo neuronal do que o cérebro humano. Nós estamos a passar, há autores que estudam isto que dizem que nós hoje, comparando o cérebro humano e as capacidades das ligações neuronais da medusa para o ser humano, de 800 neurónios para 90 mil milhões, serão o equivalente ao ser humano face a essas capacidades tecnológicas no momento em que eles chamam o singularity, que é o momento em que a coisa vai dar a volta, não é? E depois o homem fica ou não dependente da máquina. O que é que será o mundo manipulado pela inteligência artificial? Bom, pensa-se pouco nisso, mas a Facebook e
a Google, são empresas que estão a comprar as maiores empresas do mundo, americanas, de robotização e de inteligência artificial. Portanto, o que é que isto quer dizer? Bom, e andarmos os seres humanos completamente manipulados, com chips por todo tipo de controle tecnológico. Bom, esta antiga ignorância é substituída por uma nova cegueira, tem a ver com a hiperespecialização. Nós sabemos muito de uma coisa, mas perdemos a noção de conjunto. E no fundo, é assim, haverá alguma coisa que nos é alheia do ponto de vista humano e social? Não deveria haver, não é? Bom, mas são apenas algumas inquietações, mas estas têm que ver, portanto, com uma dificuldade enorme de percebermos ou até de constatarmos que não sabemos tudo o que se passa, mas aquilo que nós pensamos é que sabemos tudo o que se passa. Portanto, somos informados vertiginosamente de coisas permanentemente, não é? A imediatez substitui a mediação, porque as coisas caem permanentemente em cima de nós, sem mediação, não é? Eu vou contar uma história, eu vou dizer como é que não sei o quê, que era uma forma de mediar e de equilibrar os acontecimentos, não é? Por exemplo, face às crianças. Não, tudo cai com a sua brutalidade e com a relação com a imagem, não é? Com o acontecimento e com a imagem. E desenvolve-se, e como a informação é baseada nas notícias, nas más notícias, não é? Isso é que é notícia, as boas não são. Portanto, se desenvolve-se muito nas pessoas este síndrome do mal do mundo, de que as coisas estão todas mal, de que isto é uma desgraça, de que o mundo... Não é? Porque as notícias boas, e que acontecem coisas maravilhosas de todo momento e em todo o mundo, isso nunca é notícia. Portanto, nós desenvolvemos nas pessoas esta coisa da insatisfação. Além de ser difícil, porque é incerto, porque é instável, é imprevisível, ainda por cima está tudo a correr mal, as coisas estão... É só facadas, mortes, tiros, não sei o quê, tudo... Bom, e o Papa fala na psicologia do túmulo, não é? É o termo que ele usa. Desenvolve-se esse sentimento de que estamos envolvidos num tempo de morte. Há outros autores que falam nesta ideia de tal modo nós somos condicionados pelas notícias e pela substituição permanente de notícias, que as notícias, que são às vezes até questões muito importantes, entram no que eles chamam de empilhamento arbitrário de casos concretos. São casos concretos, casos reais, não é? Situações concretas, mas que se empilham, porque quer dizer, nós não temos sequer tempo a digerir o que é que cada acontecimento significa e, portanto, somos muito condicionados a pensar a realidade de uma forma abstrata, não é? Completamente abstrata. Para nós os casos concretos são concretos durante 2 segundos, 3, 4... E mesmo essa concretude é muito questionável, porque é sempre um conhecimento muito aéreo e muito desfocado, porque mostram-nos sempre um lado das coisas, nunca nos mostram... eu costumo contar sempre a história, uma vez estava em Brasília e assisti a uma pequena demonstração naquela zona dos ministérios, e onde está a Catedral e depois o Palácio do Presidente, a uma manifestaçãozita, mas que tinha assim, quer dizer, nem 3 filas, assim, coisa pequenina, contra o Presidente do Irão, com umas bandeiras verdes e tal, que era aquele movimento verde que havia. E à noite estava no hotel, que não se pode andar nas ruas no Brasil, e nem sequer passeios tem, e então estava no hotel e vi no telejornal a notícia daquele acontecimento. E então era uma filmagem de primeiro plano, em que se viam bandeiras verdes e tal, daquela manifestação. E a dizer que tinha havido um acontecimento importante e tal, uma tomada de posição, porque o Presidente do Irão estava a visitar o Presidente do Brasil. E eu, quando vi aquilo, achei graça, porque aquilo era num imenso descampado, e eram umas formiguitas que se viam lá ao fundo, numa coisita, junto a uma esquina de uma rua onde ele ia passar, que estavam lá. Mas seriam o quê? 40 pessoas? Nem isso. A pessoa vê a notícia e diz: uma manifestação enorme em Brasília, não sei o quê, porque aquele movimento todo das bandeiras e tal, porque era um foco completamente fechado, não é? Um plano fechado daquilo. Bom, portanto, tudo o que nos mostram é sempre uma pequenina parcela e nós pensamos que percebemos as coisas. E há cada vez...
Esta ideia de que o mundo... quer dizer, nós temos dificuldade em nos situar nesta realidade, não é? Temos dificuldade em perceber qual é o nosso lugar, em que sítio estamos, de que modo... Bom, não deixa de ser interessante que no tempo em que a sociedade da informação mais se desenvolve, nós estamos mais perdidos e cada vez mais fechados, não é? Quer dizer, parece que devia abrir e está a fechar a nossa capacidade de perceber o que se passa e de perceber o mundo em que vivemos. Bom, o individualismo, sim, também é outra grande questão, não é? Nós crescemos com esta promessa de que finalmente havia um mundo de cidadãos, desde a Revolução Francesa, essa grande promessa, o mundo dos cidadãos, mas muito nesta lógica de cidadãos independentes. Começamos a pensar que, fechando-nos sobre nós próprios, íamos resolver melhor as questões e pensar melhor a vida e viver melhor. E quebramos muitos laços sociais e pessoais. Por exemplo, os sindicatos perderam, algumas dinâmicas associativas perderam imensos, digamos, apoiantes ou militantes, e desenvolveu-se muito nas sociedades esta ideia de que cada um se dá com os que são iguais a si próprio. As pessoas continuam a ter amigos e não sei o quê, tá, mas é dos que são iguais. Portanto, o Bauman é que fala das comunidades de mesma idade, quer dizer, os mesmos. Nós temos comunidades que pertencem, mas que são os mesmos que nós. Portanto, por exemplo, o Porto, que é uma cidade típica nesse aspecto, quer dizer, o Porto foi construído, tem 25% da população em bairros sociais e ilhas, e os bairros sociais foram construídos sem ruas de atravessamento, portanto, exatamente porque eram comunidades completamente fechadas, não é? Nós depois, passados 40, 50 anos, construímos os condomínios fechados. Portanto, mas é a mesma moeda, é a mesma coisa. E, portanto, estamos numa lógica de cada um com os mesmos, com os iguais. Portanto, e isto gera dificuldades muito grandes e violência, muita violência depois. Por qualquer razão, como não há diálogo, não há articulação, mesmo Paris, as mesmas coisas com a questão dos bairros à volta da cidade. Bom, portanto, esta questão da força dos laços, portanto, as cidades habituaram-nos muito a virar para dentro e a viver cada um por si próprio, e perdeu-se muito aquilo que se chama a força dos laços frágeis, que são aparentemente frágeis, mas que são decisivos. Portanto, e esta questão de cada um virado para si, porque o problema não é... Portanto, nós, aliás, é muito engraçado que, do ponto de vista do discurso e da nossa própria concepção do mundo, nós fomos crescendo na perspectiva da importância dos cidadãos. Mas debaixo do conceito de cidadãos, a maior parte das vezes não estão pessoas, não é? São números, são cidadãos. E esta coisa da cidadania que tinha na nossa cabeça outra promessa, outro objetivo, está-se a reduzir muito a... é mais um, quer dizer, porque não vamos para o lado das pessoas. Não é? Mesmo no sistema escolar desenvolvemos muita lógica da educação para a cidadania, da participação, está bem, mas eu não sei, nem sei quem sou. Não é? Eu não sei quem sou. Aliás, aqueles alunos que estão ali por trás, está ali um a espreitar, e estes são miúdos que no Porto ficam pelo caminho, não é? Que as escolas deitam fora e eles também rejeitam as escolas, mas ficam pelo caminho, estão nos bairros, vivem de nada, não têm escolarização, portanto, e nós somos uma espécie de carro vassoura que vai apanhá-los e fazer alguma coisa com eles. E estes miúdos, quer dizer, não encontram, não têm, quer dizer, desde logo não se encontram a si próprios, não é? Vivem completamente descentrados numa vertigem contínua. Bom, e depois o mito, este também muito conhecido de todos, do consumo, portanto, este consumo desenfreado, de que precisamos sempre de mais coisas, de que temos necessidade de mais coisas e que nos é alimentado pelo sistema económico e que, portanto, que desenvolveu muito o mundo de... Portanto, isto são os efeitos, não é? Os efeitos muito profundos, não é? A sociedade de necessidades. Nós somos uma sociedade de necessidades. Estamos sempre a perguntar que necessidades é que existem. Ou, por exemplo, quando falamos do desenvolvimento social de por exemplo, Trás-os-Montes, então quais são as necessidades? É? Vamos sempre para a lógica das necessidades, não é? Porque isto é muito mais do que comprar coisas. A sociedade de consumo tem muito que ver com isto.
dimensionamos as pessoas e as sociedades pelas necessidades e não pelas possibilidades. Porque é raríssimo, quando vamos pensar o desenvolvimento de uma dada região, ou até das pessoas, não é? A nossa lógica é sempre das necessidades e não das possibilidades. O que é que essas pessoas podem fazer? O que é que já têm? O que é que podem... Porque têm imensas potencialidades e possibilidades. Não é? E eu acho que é das coisas mais... Quando, por exemplo, quando na universidade fizemos aquele projeto na Trofa, que alguns chegaram a ir lá, que era um projeto de desenvolvimento comunitário, a primeira coisa que fizemos foi o inventário das potencialidades da Trofa e das instituições que a Trofa tinha que podiam contribuir para isso. E foi uma coisa que deixou as pessoas estupefactas. A nossa primeira constatação foi dizer, vocês têm aqui 100 e tal instituições que podem participar perfeitamente e é preciso dar-lhes força, desenvolvê-las, valorizá-las, reconhecê-las, que é o nosso primeiro conceito, é o reconhecimento, porque é conhecer de novo aquilo que nós já conhecemos, na perspectiva de valorizar aquilo que as pessoas podem dar e as instituições. Portanto, é um mundo de possibilidades. Portanto, em vez de uma sociedade da defecção, que é o que faz o consumo, não é? Consumimos, e no fim aumenta o vazio. Portanto, é esta perspectiva o consumo gera a sociedade da defecção, como diz o Lipovetsky, e contrapor a isso uma sociedade com possibilidades. Eu posso muitas coisas, a outra instituição também, mas se nós nos unirmos, temos um mundo com possibilidades muito maior. E depois esta perspectiva também de que esta sociedade do urgente deixa de fora a sociedade o que é importante e põe de fora aquilo que a sociedade acha que é o inútil, não é? E o inútil é o quê? É as artes, as letras, as humanidades, quer dizer, que a nível internacional e concretamente na Europa e nos Estados Unidos estão a descer a uma velocidade vertiginosa, não é? Eliminam completamente departamentos de universidades inteiras dedicadas a esta área e portanto, porque, sei lá, a literatura, a poesia, a música, tudo o que tem a ver com essas áreas, são coisas inúteis do ponto de vista económico, sim, em geral sim, pode dizer-se isso, mas, quer dizer, mas qual é a relevância que isso tem para as pessoas e para a sua realização? O Steiner é que fala disto, do fascinante esplendor do inútil, e se calhar é uma das coisas que o mundo mais tem que descobrir, esta questão da importância do inútil. Mas a economia trava muito isso, não é? Porque tem que ser tudo útil e tudo para consumir. Depois, com estes vêm outros mitos, na perspectiva cultural, que é sempre a minha, a questão de que tudo é relativo hoje, não é? Aprendemos isso, e da neutralidade axiológica. Portanto, tudo é relativo, as coisas valem mais ou menos o mesmo. Uma pessoa que pensa, sei lá, a opinião sobre a eutanásia, ou sobre o aborto, ou sobre o que quer que seja, da vida em comum ou da economia, o pensar uma coisa e o seu contrário é igual, é tudo igual. É tudo relativo, não é? Vale o mesmo, são opiniões, não é? São tudo opiniões, são coisas... E ainda por cima nós desenvolvemos um sistema escolar que repousa no Estado, e o Estado diz que o ensino tem que ser neutral. E, portanto, os professores, ninguém educa ninguém. Porque se um professor do sistema público está a dizer aos alunos, olha, cuidado, que tenham atenção a isto, a minha opção é esta, eu gostava de vos pôr isso pela frente, não sei o quê, não pode, porque o Estado, diz a Constituição, não pode programar o ensino sobre nenhuma orientação filosófica, estética, ética, religiosa e não sei o quê. Mas como repousa sobre o Estado esse controle, nós estamos a desenvolver os miúdos sem horizontes, sem limites, sem opções claras, não é? Fundamentadas dentro de uma hierarquia, mas sabendo que isto é mais importante do que isto, não é? A vida há de ser mais importante do que a técnica de um motor, não é? É preciso ver para quê, como, não é? Ou o desenvolvimento económico pode ser tão importante desenvolver um aparelho para fazer comida, um aparelho solar para fazer comida, pode ser muito mais importante do que estar a desenvolver certas tecnologias para certos contextos, do que estar a desenvolver a robotização em escala completamente impensável. Portanto, as pessoas crescem muito nisto. Nós hoje
vemos isso muito nas escolas e na universidade, não é? Começamos a interrogar os miúdos sobre questões mais de fundo e é muito difícil ver ali fundamentação. Portanto, que a melhor opção é não fazer opção nenhuma. Ou então entramos todos na conversa do politicamente correto, não é? Ninguém ousa dizer uma opinião diferente que é massacrado, não é? Eu dei-me conta agora, por causa do trabalho da natalidade, participei em muitos fóruns e alguns, e em debates, mesmo com gente que estuda só isto, estas questões da família e da natalidade, e só o facto de eu ser convidado a estar aí e falar da família e do valor das crianças e da família, imediatamente era colado a dizer assim: pois, muito bem, mas isso é uma visão completamente retrógrada, ultrapassada, conservadora, e tinha, sei lá, houve sítios onde falavam 40 pessoas e eu era a única pessoa que falava nesta perspectiva. Portanto, toda a gente falava noutras coisas, não é? Família não existe. O que existe hoje são uniões entre pessoas. E há 12 tipos, há esquemas com os tipos todos de uniões entre pessoas, e não existe família, isso não existe, acabou, é uma realidade. E uma pessoa fica ali completamente colada. Portanto, eu geralmente entro pelo campo de perguntar às pessoas, então, mas e o que é que fez com que cada pessoa com quem eu estava fosse o que é? Quer dizer, não foi uma família? Bom, mas portanto, é só para dizer que há coisas politicamente incorretas. Sei lá, falar do amor hoje na televisão é ridículo. Não é? Ou, por exemplo, falar da educação como um ato de amor é uma coisa completamente ridícula. E metem logo desde que ele deve ser um poeta. Com o que isto tem tudo de altamente... não é? Bom, e portanto... E quem diz isto politicamente correto diz muitos outros, não é? As pessoas têm muito medo, está ligando agora ao primeiro, não é? Têm muito medo, as pessoas vivem muito dominadas pelo medo e, portanto, vão-se negando a si próprias. Este é outro dos mitos, não é? Hoje não existe a morte está escondida nos hospitais e não existe para as crianças e para os jovens e mesmo para os adultos, quer dizer, é uma coisa que a gente, ainda por cima estamos a lutar contra a morte em termos científicos, portanto, é uma coisa que estamos sempre à espera de não morrer, ou morrer lá muito para o fundo, e de preferência não morrermos, portanto, pode ser que até lá a coisa se resolva. Não, mas há muita gente que vive, aquela questão de congelar o corpo, ou congelar, tem muito que ver com esta lógica de dizer, bom, a luta contra a morte já faz prever que as pessoas vivam facilmente 100 anos, 150, não é? É uma coisa a breve prazo, não é? E, portanto, a morte é uma coisa completamente escondida da sociedade. E a morte devia ser uma coisa bem presente, não é? Porque não há nada mais certo, é a coisa mais óbvia, morrer. E só que depois é uma sociedade que, não valorizando a morte, escondendo a morte, também não valoriza a vida. Não é? E esta... Porquê? Porque o pensar a vida implica pensar também a morte. E o pensar a morte dá uma dimensão diferente à vida. Não é? Porque convoca este mistério da vida e da morte. Não é? Porque a morte é uma parte da vida. As pessoas para morrerem têm que estar vivas. É que as pessoas depois parece que não percebem as coisas. Não é? Parece que aquilo é uma coisa depois. Que acontece depois. Bom, e portanto vivemos muito esta lógica de presente. Não é? Esta coisa de viver cada dia, pronto, tem aspectos positivos, mas o viver cada dia também é uma renúncia. Não é? Vamos viver cada dia. Viver cada dia quer dizer, não ousamos pensar uma realidade melhor, não ousamos lutar por uma coisa diferente, não ousamos manifestar uma opinião diferente. Bom, porquê? Porque isto melhor é cada dia. Entre a manhã e a noite a gente vai controlando as coisas e tal. Bom, mas não é? E renunciamos, abdicamos de tudo, inclusive de nos realizarmos a nós próprios. E quando damos para ela, estamos velhos, não fizemos o que queríamos, e portanto, e depois já é tarde. E finalmente pronto, e nós aqui somos muito os que investimos na razão, mas desenvolveu-se muito e ainda somos herdeiros dessa dificuldade de pensar a realidade, digamos, pensar o que somos, porque somos todos seres religiosos,
a palavra religioso vem de um verbo que é religar, portanto, tem que ver com a ligação entre as coisas, estabelecer as relações, perceber o sentido da vida e das coisas. E o lugar do gratuito, e do simbólico e do mistério, né? Que é a coisa mais natural e mais simples na vida das pessoas. E perdemos essa noção em nome da razão, quando a razão é que nos deve dar razão a perceber que somos assim. É racionalmente que temos que interiorizar isso, com todos os contributos da ciência. Portanto, eu acho que esta dificuldade tem muito que ver, e nós ainda somos muito herdeiros, isto evolui tudo muito devagar, e somos muito herdeiros ainda da separação entre a razão e a religião, que vem dos séculos XVIII e XIX, e ainda não ultrapassamos isso. E, portanto, somos isso mesmo, seres de subjetividade. Bom, e visto isto, aqui um pequeno resumo: crescimento contínuo versus sermos conscientes uns dos outros. Portanto, se o crescimento económico contínuo está ao serviço da realização das pessoas ou do lucro e da especulação financeira. A complexidade versus simplicidade, a sobreinformação versus subconhecimento. A ideia que eu tenho é que cada vez conheço menos, quanto mais informação tenho, e mais esqueço, que é outra faculdade que desenvolvemos, e o pensamento crítico que é preciso encontrar aí. Contrapor também a mesmidade não é só o individualismo, é a mesmidade, é estarmos, e mesmo as redes sociais, são as redes sociais com os amigos. Quem são os amigos? Os que são iguais a nós. E o laço social, que não é só o laço, é o laço social, as necessidades e as compulsividades, os quereres e apeteceres e as escolhas conscientes, o presentismo e o mergulho no mistério, o pragmatismo e a utilidade do inútil. Isto assim em termos muito rápidos. Bom, e então Portugal neste contexto, e nós, isto é uma frase de Dom Manuel que diz que Portugal é uma teima culturalmente, porque uma nesga destas de terra aqui há 800 anos e ter sobrevivido é uma coisa completamente improvável. A coisa mais improvável, se calhar em termos de país, é Portugal, e ter subsistido, e um país pobre, continua aliás, muito pobre, viveu como se fosse rico, mas agora paga a fatura. Bom, pronto, a minha perspectiva é de que, bom, isto é uma frase um bocadinho de uma epístola, não é? Que onde abunda a desgraça, superabunda a graça. Quer dizer, nós também temos de ser capazes de ver que no meio destas coisas difíceis nada está determinado, não é? A história não há fatalidades históricas, há responsabilidades históricas. Na história nada é inelutável, não é dizer assim, isto vai nesta direção e não tem saída. Não, as coisas todas podem ter outro rumo. É preciso é tomarmos consciência disso e querermos isso, e fazermos o que é necessário por isso. E, portanto, a história está aberta, nada está fechado. Agora, o mundo hoje vive com muita sede. Aparentemente, não é? As pessoas estão... não manifestam, porque é politicamente incorreto dizer que eu gostava de perceber melhor quem sou, ou coisas deste tipo, ou eu gostava de saber melhor como é que posso estar com outros de outra maneira. Portanto, estas coisas não são politicamente corretas. Politicamente correto é estudar, ser competitivo, participar numa sociedade competitiva, estar preparado para competir. Bom, essas coisas é que tirar grandes cursos, é sobre isso que importa falar, não é? Como é que Portugal vai sair e tal, vai desenvolver, criar emprego, coisas desse tipo, quando nós sabemos que o emprego nunca mais se pode criar. Quer dizer, quando a gente olha robotização, desenvolvimento da inteligência artificial e diz, do outro lado, vamos fazer crescer o emprego, quer dizer, é a loucura completa, mas ok, mas entretanto é isso, é o politicamente correto, não é? É evidente que basta comparar o número de empregados da Google ou do Facebook e comparar com as empresas equivalentes, as maiores empresas americanas, e ver o número de trabalhadores e o produto. Quer dizer, não tem nada a ver. E isso é que é o mundo que estamos a preparar. E, portanto, temos muita sede. Não dizemos isso, mas temos. Portanto, o ser humano, enquanto tal, é uma coisa obsoleta. Portanto, neste momento, a reflexão que está a haver a nível internacional,
a reflexão que se faz é sobre o tempo pós-humano. Portanto, já se está a falar é do tempo pós-humano, em que os humanos desaparecem como tal, como somos hoje, assim tão precários e vulneráveis, e passa a haver homens muito mais super-homens e que lutam muito mais contra a doença e contra tudo e mais alguma coisa, e portanto, onde a tecnologia tem um poder muitíssimo grande, muitíssimo superior ao que tem hoje, e é esse tempo, não é? Esse tempo, o tempo pós-humano que estamos a começar agora a entrar. Então qual é o contexto e como é que vamos pensar a política, a nossa vida e a nossa participação em comum? E penso que um dos grandes desafios é despir esta perspectiva de heroicidade das revoluções ou dos salvadores. Vem aí agora, não é, o Salvador, esta perspectiva que vem aí agora, há eleições, então agora vamos mudar, isto é que vai ser, tal, vem aí o Salvador. Ou a mim muita gente diz, a educação e tal, ei pá, mas então se vem aí agora um ministro, não sei o que, a gente vai conseguir. As pessoas ainda vivem este paradigma, não é? E esperam tudo dos outros e nada de si, não é? E eu acho que é esta grande, é ocupar o espaço público, não é? Onde se faz a política, com humildade, com determinação e com perseverança, e construir as coisas em conjunto, não é? Aproveitando as redes e a tecnologia que dão muito... Portanto, este tempo de transição cultural também tem muito tem tanto difícil como de fascinante. Bom, e sermos puro e com. Portanto, e aqui eu tinha esta coisa ali neste tempo, ser puro, reorientação, cartografia de tesouros. Portanto, lá está a tal cartografia dos nossos tesouros, das nossas possibilidades. E ir com humildade, laço social, cooperação e compromisso com a justiça. Era muito esta perspectiva. Não, para não vos maçar muito, que eu nem sei. Sim, já está. Pronto, mas era para dar assim um horizonte de reflexão. E depois, como têm os textos, depois podem acompanhar, se quiserem. Sempre não chega às 100 páginas, portanto, já é ali um limiar que a pessoa não seja logo escorraçada a ler, só se forem coisas hoje de 20 e já é uma sorte. Mas tem 60, mas tem imagens, assim, para animar. Pronto, mas digam, não sei, já é um bocado tarde, mas... Pronto, quer dizer, não tenho nenhum objetivo de assustar, eu aqui até fui bastante doce hoje, que eu costumo levar esta coisa bastante mais... mas... Quer dizer, é sobretudo com esta perspectiva de nos ajudar a pensar. O meu objetivo não é fazer análises aprofundadas da realidade, é ajudar as pessoas a pensar. Né? E partindo de elementos daquilo que é o mundo de hoje e digamos, de desafios que a sociedade de hoje tem. E é sendo muito realista, não é pessimista. As pessoas depois confundem pessimismo com realismo. Não é? A pessoa ser realista, isto é, não fantasiar, porque uma das grandes saídas que existem no tempo atual é fantasiar. Foi o que Portugal fez, está a fazer, e a parte do mundo está a fazer. É, mediante as dificuldades, entra em processos de substituição. Não é? E fantasia, e cria um mundo à parte, uma outra ideia das coisas e tal, para sobreviver. Eu percebo, quer dizer, para sobreviver. Mas não é necessário, porque a saída não pode ser, a única saída não pode ser ou a fantasia ou o cinismo, que é o que muita gente ri disto e troça e tal, não é? Das coisas que estão a passar. Mas é enfrentar a realidade como ela é e com as dificuldades que tem, e tudo depende de nós. Não, quer dizer, isto é tudo feito por pessoas, não é? E tudo depende de nós. Nada é inelutável. Essa percepção, pelo menos, a história dá-nos. As coisas já mudaram muitas vezes ao longo da história. Bom, era esta a ideia. Agora, não sei se querem algum bocadinho de conversa. Não é? Prof, quando é que vai dar a segunda parte? Vamos marcar outra sessão para suas soluções, dias, volume. Sim, já falei de algumas, mas pouco, sim. Mas existem. O texto tem lá várias coisas. A segunda parte é do mesmo tamanho da primeira. Portanto, tem lá muita reflexão sobre como, tem alguns exemplos até de coisas. Mas lá está, é mais
é mais fácil, ainda assim, falar destas coisas, ainda que numa perspectiva menos portanto, otimista, fantasiosa, não otimista. Porque eu tenho uma visão muito otimista, eu acredito que estas coisas se podem ultrapassar, mas também tenho consciência das dificuldades que existem em as ultrapassar. O facto de a gente viver um certo tempo ajuda a perceber que há certos caminhos que demoram imenso, décadas a poderem ser alterados. Mesmo que certas coisas ocorram, e muitas vezes a nossa ideia de uma revolução é um acelerador da história. O Walter Benjamin diz, e com muita razão, que as revoluções não são aceleradores, são travões. É daí que vem o título. São travões que evitam que um carro desgovernado vá contra a parede. Isso é que são as revoluções. As revoluções são momentos de tensão máxima porque se quer evitar que um carro que a gente está a ver que vai contra uma parede, que vá contra a parede. Então, tudo se faz para que esse embate não ocorra. Portanto, o que eu acho, nós estamos num momento de transição cultural, há um carro desgovernado aí contra uma parede, claríssimo, na economia, na cultura, e, quer dizer, eu acho que é quase em todas as áreas. Há um carro desgovernado, de facto, ninguém controla já, não é? E a política, essa percepção da política em cada país e nas organizações internacionais, onde é que estão hoje as organizações internacionais a intervir, por exemplo, sobre o que se está a passar no Mediterrâneo? Nada, zero. Não existe nada, nenhuma. E, portanto, isto está desgovernado completamente. E, portanto, é um carro desgovernado, sem travões, que está aí contra uma parede. O desemprego não vai recuperar em alguns pontos, mas o desemprego vai aumentar permanentemente nos próximos decénios, permanentemente. É preciso inverter isso. Está bem, mas, entretanto, o carro já está a bater na parede. Porque, nesse caso, está a bater na parede porque as pessoas que estão desempregadas estão a ser vítimas de muita coisa. E, portanto, o carro já bateu na parede em muitos aspectos. Não é? E no que faz à vida das pessoas, estes miúdos que andam aí pela cidade, o carro bateu na parede há muito tempo e deu-lhes cabo da vida. E são pessoas com as quais não é possível trabalhar. Nós trabalhamos com eles e estamos bem. E são miúdos, quer dizer, em muitos aspectos insuportáveis, mas lá está. Mas a gente está ali para os ajudar a crescerem, a encontrarem-se a si próprios, que é a grande questão. E eles vão lá. Dizer, e não custa tanto dinheiro como isso. É mais caro pagar depois o sistema prisional, muito mais, e a vida deles toda pagada. Aliás, os estudos que existem é que 17 vezes mais caro à sociedade depois os custos disso. Bem, mas portanto, eu creio que esta ideia de que há um carro desgovernado contra a parede, que era o título que o texto tinha, mas depois eu mostrei-o a 2 ou 3 pessoas que dizem assim, opá, não, um carro desgovernado contra a parede. Quer dizer, isso para título de um texto, quer dizer, a pessoa fica logo desanimada antes de começar a ler. E então eu tirei coisa e pus e inventei isto, quem não espera desespera. Diga. Eu quando penso lá no que está a acontecer no Mediterrâneo, já ganho uma perspectiva que de repente somos todos uns felizardos e todas estas preocupações perdem importância. E se eu estivesse desempregada a pensar o que é que ia dar de comer à noite aos filhos era diferente. Mas na situação em que me encontro, acho que a vida realmente é cor-de-rosa e pronto, deve ser por estar aqui na escola, por isto tudo cor-de-rosa. Mas eu de facto gostava de ter ouvido falar um bocadinho mais sobre as soluções, mas uma das, nem sei até se já não usei aqui, mas uma das minhas citações favoritas é de que não se conseguem resolver problemas com a mesma mentalidade com que se criaram. E por isso eu estava, quem sabe, nós hoje vamos ouvir um pouco sobre como mudar, se tudo depende de nós, como mudar a nossa própria mentalidade, não é? E portanto, esse era o primeiro pedido, era se podia elaborar um bocadinho sobre isso. Agora, eu discordo de uma data de coisas que disse, graças a Deus, não é? Viva a diversidade. Isso é que é bom. Quando me diz, por exemplo, que o emprego nunca mais se pode criar, retomar os mesmos níveis. Foi o que sim, quer dizer, que não conseguimos recuperar, não é? Este deslizamento em direção a números desagradáveis. Ele pode-se criar, não é? É preciso, nós conseguimos retomar, conseguimos inverter tendências, nós temos uma área de produção que absorve todos os braços que a gente lá quer injetar, que é a agricultura. Nós não estamos a apostar nisso como opção.
Sim, E, portanto, eu sei. Portanto, não é que seja impossível face à automação. Nós podemos, na agricultura, em nichos de mercado, porque somos um país pequenino, obviamente, conseguir produzir coisas de elevado valor acrescentado que exigem mãos e não braços de robô e viabilizávamos assim mesmo aquelas pessoas que são desempregadas de longo prazo podiam ter aí cabimento. Nós optámos por não ir por aí, mas não era inevitável, podíamos ter feito essa São duas coisas diferentes. O desemprego era recuperável, no meu entender, se nós tivéssemos feito disso prioridade. A outra coisa que eu gostava de comentar é o mito do presentismo. Sim. Nós podemos, obviamente, interpretar esse conceito do presentismo como apresentou. Eu não acho que seja essa a interpretação mais profunda. Acho que uma pessoa viver o presente, na medida em que o presente é o único momento em que se pode intervir, é fundamental. Nesse sentido, eu sou presentista. Sim, As pessoas vivem muito mais afogadas em culpa do passado e em angústia sobre o futuro do que no presente. E, portanto, tomara eu, no meu entender, que todas as pessoas fossem presentistas, nesse sentido de que é o momento ideal para a intervenção. Obviamente sem perceber a ligação, o contínuo do passado com o futuro, não é? Mas eu vejo o presentismo como uma grande vantagem que não é suficientemente exercitada. Posso continuar? Sim, mas eu acho que são mais focos diferentes das questões do que não é bem. Quer dizer, pode ser discordância à vontade, mas isso não é discordância. Porque, em relação ao desemprego, não é porque. Quer dizer, o que eu aqui disse é que essa forma fácil e fantasiosa de dizer nós agora vamos mudar. Não estou a falar de Portugal, por acaso está a acontecer um processo eleitoral, ou pré-eleitoral em Portugal, mas a questão é geral. Nós vamos agora fazer com que a economia recupere o emprego. O problema é que, com este sistema económico, essa não é a preocupação. Com este foco deste sistema económico, não é essa a questão. E segundo, e o desemprego que gerar o desenvolvimento económico gera. Portanto, a sua questão subentende é que é preciso inverter muitas prioridades do crescimento económico que existe e do desenvolvimento económico que existe. Isso já é uma questão. E depois é que, com o processo de automação crescente e dos processos de incorporação em termos de inteligência artificial, implicam maior desemprego em muitos desempregos que hoje existem, muitas atividades que hoje existem. E, portanto, isso implica que no modelo atual, que era esta questão dos mitos concatenando uns com os outros, no modelo atual, nas preocupações de desenvolvimento económico que existem, o desemprego vai continuar a crescer. Portanto, em termos globais, em Portugal estamos numa fase, por razões que todos conhecemos, aumentou. Mas, eu digo, a nível internacional, o número de desempregados vai aumentar, tem vindo a aumentar e vai continuar a aumentar. Não, a última coisa que eu disse é que nada disto é inelutável, a começar por essa do desemprego. É óbvio que é possível criar muitos empregos, é possível reconfigurar, eu não falei sobre isso, mas é possível reconfigurar o trabalho completamente no mundo. Claro que é. E está ao nosso alcance fazê-lo. Não é? E, portanto, essa questão não é que seja inelutável, nós temos é ter consciência e não entrar na falinha angélica e mansa e fantasiosa de que, por exemplo, do regresso à agricultura. O regresso à agricultura são dizem já as estatísticas em Portugal, há 3.000 jovens a regressar por ano nestes últimos anos ao campo e à atividade agrícola. Isto é espetacular, é ótimo. Podem ser mais, sim, estão 250.000 a ir para o estrangeiro, sem dúvida, podiam ser mais e podem ser mais. E quem está a regressar é gente muito qualificada. Portanto, o que nós assistimos no vinho ou noutra coisa já é capaz de vir a haver em muitas outras áreas da atividade agrícola. E, portanto, eu não tenho, por isso é que eu digo, eu não tenho sobre isto nenhuma perspectiva fatalista. Agora, é preciso termos consciência do que é que as coisas são e do que é o regresso à agricultura. Mas essa coisa, é preciso dimensionar isso muito bem, porque estamos a tentar renovar o mundo e a esperança e estamos a envolver as pessoas nos mesmos problemas, não é? Nas mesmas dificuldades. E isso vai frustrar imenso as pessoas. Era só para pegar no exemplo do desemprego. O outro é a mesma coisa. Não são tanto
diferenças no posicionamento das coisas são focos. O meu foco era para falar do aspecto negativo do desemprego. A questão, já noutra tertúlia recente ouvimos falar, enfim, algo paralelo relativamente à anunciada obsolescência humana e de como a tecnologia vai reinventar isto tudo. Mas isto parece-me tão inacreditavelmente falacioso que, considerando o estado calamitoso em que está o ambiente e como a nossa base de sustentação biológica está periclitante, em muitos sentidos, está muito pior que qualquer outro aspecto da sociedade humana, a não ser para os desgraçados que estão nos peixinhos lá no Mediterrâneo. Mas é tão insustentável a nossa maneira de viver e estes futurismos tecnológicos são tão desligados da necessidade de nós nos reposicionarmos face ao planeta que não têm a menor hipótese, quer dizer, não têm a menor hipótese de sobreviver às alterações climáticas, à desertificação, à extinção das espécies, quer dizer, toda essa lógica continua a achar que a energia é uma coisa indesgotável, que a capacidade do planeta a absorver a nossa poluição vai perdurar. Quer dizer, são premissas tão erradas que este pessoal deve tomar alguma coisa. Está a dizer a mesma coisa. Não, estou a dizer que esse mito da obsolescência programada, biológica, não faz sentido, não corremos esse risco. Se calhar era bom se o corrêssemos, mas não corremos esse risco. Mas corremos, porque corremos a par do outro. Não, é a par, eles vão a par. Percebe? Porque no primeiro da economia eu passei muito rápido, mas é onde eu coloco esse do esgotamento, eu falei disso, mas de lapidarmos completamente a Terra e que tornarmos a vida insustentável no próprio planeta. Mas isso é um dado da realidade. O da tecnologia é outro, porque em cima disso, não é contra nem desfasadamente, é em cima disso ainda estamos a entrar na miragem de um homem completamente dominado pela tecnologia, não é? E de um tempo completamente que não tem nada deste humano que nós hoje sentimos. É verdade que isso é mau do ponto de vista das nossas apostas, de onde é que nós pomos as nossas cabeças mais brilhantes e os nossos financiamentos. Claro que tudo isso leva para caminhos que para mim são becos sem saída. Mas a questão é, nós não conseguimos chegar lá porque... Não sei se não conseguimos. Nem o mundo acaba daqui a 40 anos, ou 50, ou 60, em termos de água e de energia. Quer dizer, para quem vive à beira-mar, se calhar 40 anos já é significativo, sim. Considerando a velocidade que estão a derreter. Mas pronto, mas eu percebo, são coisas que jogam no mesmo sentido. É isso que vocês queriam dizer. A singularidade, estamos a ser substituídos pelas máquinas. É isso. A singularidade é isso. A única coisa que, o único issue com o Margarida, o que é que Margarida está a dizer, que eu concordo também com esta parte, é que isso é como o discurso que é inevitável que alguma coisa vai acontecer, por isso não acontecer. Mas eu não tenho tanto confiança. Eu também não. De que isto é inevitável, que vai haver tal Salvador, e a Salvador será nós próprios, que vai remediar isso antes de ser tarde demais. Ou seja, tudo indica agora, continuando com a atual sistema económico, de que não há grande vontade de descontinuar a queimar o que é que está no terreno. Portanto, porque a economia pensada de outra maneira, e não só pensada, mas aplicada de outro modo, onde é que está a acontecer no mundo? É preciso ser realista. Quer dizer, na China é o pior do mundo, porque estão a dar cabo disso e do planeta. Porque aquilo é o mais capitalista possível e estão a dar cabo do planeta mais do que em qualquer sítio do mundo. E depois, no mundo capitalista ocidental, não. As bolsas de economia social... Conheço um país que podia ser um exemplo para todos nós. Vão seguir, podem já começar. É o Butão.
O botão, que isto nunca ninguém ouviu falar, não estou a falar do botão da roupa. Mas eles têm experiências espetaculares em termos de estratégia social. Está bem, mas o que é que isso é Não é no mundo e na estratégia ocidental? Sim, Que é um manda facto. o desenvolvimento do Não capitalismo. risca nada Certo. e não estamos no bom A caminho. economia social, a economia da comunhão, todas essas dimensões da economia estão hoje a ser experimentadas, é verdade. Há comunidades já inteiras que trabalham à volta dos conceitos de economia da comunhão, de economia social e assim. Mas essas realidades são tão ínfimas no contexto internacional do desenvolvimento da economia de mercado que ou de facto nós continuamos a dizer que não é viável, que estamos a encontrar a parede, que é preciso reprogramar também, reinventar o modelo económico. Este modelo económico, mesmo o modelo capitalista, tinha premissas iniciais que não eram estas. Estudando os primeiros anos do capitalismo, ele tinha uma lógica organizacional e premissas de desenvolvimento social muito interessantes. O problema foi quando nós desligamos completamente a dimensão, digamos, social e política da dimensão meramente financeira e do lucro. E estas coisas foram-se desligando e dando uma primazia quase absoluta à questão da finalidade do lucro e do reinvestimento, e do lucro do reinvestimento, e depois com toda a vertente de especulação financeira que se foi associada aí. Portanto, a questão é assim, mas sem inverter o modelo de desenvolvimento económico, algum dia é possível nós termos, por exemplo, como a economia da comunhão faz, em que é na mesma economia de mercado, é na mesma economia capitalista que nós não temos outro modo de organizar, não sabemos muito bem organizar a economia de outra maneira. Claro que depois há essas vertentes mais comunitárias e assim, mas estamos a falar do mundo ocidental em geral. Isto é possível ser reconvertido? É. Agora, a lógica, primeiro, a finalidade primeira de uma empresa não pode ser o lucro. Tem que ser as pessoas. É preciso que dê lucro para sobreviver, ok, mas com as pessoas. E, portanto, como é que se organiza uma economia assim? E já há muitas empresas no mundo a funcionar assim. Mas são, de facto, se nós não valorizamos isso, se nós tornamos isso visível, e não é preciso ser revolucionário no sentido de armar aqui em herói, não sei o quê, não, é valorizar, é dimensionar isso, e eu penso que a Igreja, e o Papa tem feito aí algum trabalho nesse sentido, de trazer isso para a agenda e dizer, não, é mesmo isso que tem que ser pensado, não é? E ele tem aquela expressão, esta economia é uma economia que mata, que descarta pessoas, que quer lá saber das pessoas. E portanto, e a economia inicialmente, mesmo a economia capitalista, tinha uma lógica de respeito pelas pessoas, de pensar com elas o negócio que estava a desenvolver. Quer dizer, e essas lógicas são perfeitamente humanas, à escala humana, não é? Agora, por isso é que eu acho que nós podemos olhar para esta realidade do mundo, se não olharmos com realismo e com muita, como é que se diz, com profundidade e com muito sentido crítico, podemos embandeirar rapidamente numa solução fantasiosa. Dizer assim, nós agora vamos fazer não sei o quê. Mesmo a economia da comunhão, ou mesmo a economia social. A economia da comunhão tem nichos aí pelo mundo, mas pouquíssimos, e é uma coisa, quer dizer, se eu falo em economia da comunhão na televisão, como dirigente político, de onde é que aquilo extraterrestre vem? Economia da comunhão. Ele deve vir da igreja, quer dizer, acabou de sair da igreja e fala da comunhão, quer dizer. Já agora, eu só tinha mais um comentário que gostava de espicaçar, que tem a ver com... Porque, de alguma maneira, a economia é o diabo encarnado, não é? É verdade, temos muita coisa bónus, tem aí, não é? sim. E quanto a mim, com boas razões. Mas aquilo que eu sinto é que a ciência, já nem se fala da tecnologia, não é? A tecnologia está ao serviço, obviamente, do capital e quem toma essas decisões. Mas a ciência devia ser diferente, de alguma maneira devia ser uma coisa mais resguardada. E atualmente, aquilo que eu sinto, e não estou a tentar provar, é que a ciência está tão ou mais despoderadamente ao serviço dos interesses, enfim, pronto, do poder e do lucro, do que algum cientista teria a humildade de reconhecer, não é? E portanto, nesse aspecto, as universidades precisavam também de se reinventar a si próprias de uma forma que fosse mais honesta.
Oh, prof, deixa-me só dizer uma coisa. Eu não posso concordar mais com a Maria. É a primeira vez que digo isso. Há sempre uma primeira vez. Até disse isso ontem no rádio, que o Margarida arranjou-me para estar no rádio ontem a falar das tertúlias. A sério? E disse a mesma coisa. Eu não ouvi. Depois tu mandaste-me para lá, porque tu não sei tudo. Não, mas é verdade. Eu sou muito crítico, como sabem, e a minha perspectiva de pensar na universidade é muito, e a escola, o sistema escolar, é muito diferente do atual. Até nesse aspecto, digamos, o pensar alternativas, no campo da educação, eu tenho isso muito claro. Qual poderia ser o caminho por onde se devia seguir. Mas está a seguir-se. É sempre a mesma coisa. Se nós olhássemos o mundo como ele é e tentássemos era construir em cima dele o possível, aqueles passos que se podem efetivamente dar, não é? Dentro dos contextos políticos que temos, da sociedade que temos, mas os passos que era possível dar, isso é que é viável, isso é que é importante. E, por exemplo, no campo da educação há muita coisa que está a fazer pelo mundo. Nós não sabemos, não conhecemos, isso não é divulgado, não é valorizado. Então depois vamos à questão dos mídias, disso tudo. Mas para voltar ao campo da Universidade da Ciência, eu não posso concordar mais. Quer dizer, há bocado dizia aquela questão de porque é que as artes, as humanidades, ou a filosofia, tudo isso. A filosofia é a questão central, é a única dimensão do conhecimento científico que coloca perguntas a tudo, incluindo o conhecimento e o pensamento. Portanto, que nada fica inquestionável, incluindo o pensamento que se produz. E o ser humano está a hipotecar, não é, completamente a capacidade de questionar o mundo. Porque está a reduzir assim a zero, não é, e fecha. A dimensão artística também, porque pega no mundo ao contrário, de lado, pega na realidade das dimensões mais inacreditáveis que a criatividade humana permite criar. E ajuda-nos a ver o mundo de outro modo. E também é fundamental para pensar o mundo. E nós estamos a destruir isto. Ninguém está a destruir com uma pistola, não é? Ali escondida e à espera de mais um curso, mais outro. Não é essa coisa. Mas todos estamos a entrar e embarcar nesta coisa que é... Nós damos por ela e a gente olha para as estatísticas e vê. Passaram 5 anos. Mais X cursos no mundo ocidental foram destruídos em universidades nestas áreas. Mais 5 anos, muito mais ainda. Quer dizer, e a gente olha para isto e tem que tirar conclusões. Aquela autora que estuda muito isso, a Nussbaum, ou mesmo o próprio modelo do desenvolvimento do Amartya Sen, e assim, vêm muito por esse lado. Por exemplo, o modelo das capabilidades, pensar o mundo, que tem muito a ver com isto, com as possibilidades das pessoas, pensar a sociedade, nós e o desenvolvimento das coisas na base das possibilidades e não das necessidades. São redirecionamentos profundos de ordem cultural. Portanto, por isso é que eu acho que a reflexão mais importante a fazer hoje sobre a sociedade e o mundo que nos rodeia é cultural. É uma reflexão de incidência cultural. E é esta que eu proponho. Isto não é economia, não é não sei o quê, nem é, digamos, política ou a lógica do poder, não é para fazer nenhum programa político, é para pensar. E a reflexão que é preciso fazer é uma reflexão que é questionar as coisas, mas porquê? E porquê é que será assim? E depois também interligá-las, porque isto está tudo interligado. E nós estamos, de facto, a derrapar. Nós estamos numa fase em que estamos a derrapar imenso, sem travões, não é? E é essa percepção que é preciso termos, não para entrarmos em pânico, mas para termos um bocadinho mais de consciência de algumas coisas que era preciso deitar a mão, não é? Neste sentido de apanhar algumas pontas, não é? Que ainda é possível apanhar. Mas como diz o time, se calhar conversamos uma segunda vez sobre isso. É óbvio. Se quiserem, eu Era isso mesmo. não tenho dificuldade. Até gostava, porque é uma parte em que nós fazemos mais a ligação com esta, não é? E podemos ver. Então, se é assim, como é que é? E é engraçado ver o que se passa no mundo também, na busca. Não é por acaso, só para voltar à Singularity. Já construíram universidades para a singularidade. E porquê é que no ano passado o Bill Gates e mais o Stephen Hawking e outros meteram milhões e milhões e milhões num centro de estudos sobre a vida? Porque dizem eles, que estão preocupadíssimos com o cenário de derrapagem
que o desenvolvimento da inteligência artificial e da robotização está a criar. E, portanto, enquanto que o mundo, em termos económicos, está a ir por esse caminho, eles dizem assim, opa, não pode ser, está aqui qualquer coisa que está a derrapar de uma maneira que já não há controle, vamos a investir a pensar nisto, a pensar nisto. E criaram esse instituto. E que injetaram para lá dinheiro. Claro que não resolve, não é? Mas demonstra a lógica deles e a preocupação deles. E é um grupo enorme de pessoas. Portanto, esses são mais conhecidos, dão sempre a bandeira e tal. Mas a preocupação deles é só essa. O ponto de partida é o medo que lhes... O medo, porque é um medo, não é? É o medo que os fez agir, não é outra coisa. E é a dificuldade, é eles próprios perceberem. Eles também andaram a contribuir, alguns deles, para eliminar essas coisas como a filosofia, a arte e por aí fora, e agora andam aflitos porque não se conseguem entender. Portanto, eu não queria ser, digamos, o profeta da desgraça. Não era nessa perspectiva, mas a gente tem que pensar as coisas e elas andam muito ligadas e nós andamos tão absortos, não é? Na nossa especialização que depois perdemos um bocadinho a noção do conjunto. Vamos deixar a professora ir embora, senão vamos estar... Muito obrigada. Está bem.